Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor. Psicografia de Irene Pacheco Machado. Capítulo 13. Como se constrói o umbral. Aquela irmã tinha vivido na terra uma vida de aplausos, vaidade e sucesso. Deus era para ela uma estrela de difícil acesso, por isso apenas às vezes pronunciava seu nome. Agora descobrira o Deus amigo, pai e companheiro de uma humanidade sem fé. Deitada, buscava os seus órgãos amputados pela doença e descobria no corpo perespiritual o amor de Deus. Os órgãos estavam no mesmo lugar, apenas no corpo físico haviam sido amputados. Mesmo ainda doente, ela se sentia feliz, pois as dores não mais existiam. Somente precisava encontrar o equilíbrio necessário, ciente das suas novas oportunidades. Pedimos por ela e por aquele hospital de Jesus. Meio assustada, ela recebia o tratamento das cores. 30 segundos de azul na coluna, 30 segundos sobre os brônquios. Pela frente, doação de energias sobre os pulmões. Verde, azul, rosa forte e amarelo, 30 segundos sobre cada pulmão. Verde, azul e rosa forte no centro de força frontal. Azul geral, banho de azul. Quando terminou a aplicação, ela dormia. Assim, fomos visitando outros doentes. Naquela casa havia 5 doentes, mas outras chegavam a alojar mais de 10. E daqui, para onde vão? Para as colônias de trabalho, mas muitos doentes aqui ficam prestando auxílio. É um lugar muito lindo. Em todo o hospital ouviam-se belas e suaves melodias. Ao deixarmos o local, observamos na calçada vários doentes sentados em cadeiras espreguiçadeiras, uns lendo, outros apenas meditando. Samita comentou: depois ainda dizem que no umbral só existem sofrimento. Estamos em um dos umbrais e que beleza de tranquilidade, o que nos mostra a presença de Deus em todos os lugares. Depois que visitamos as enfermarias lares, fomos até o edifício central, onde conversamos com os encarregados do processo de migração de espíritos de um agrupamento espiritual para outro. Samita, Enoque, Sadhu e Carlos foram até a diretoria, enquanto nós fomos ao departamento de pessoal para indagar como os espíritos ali chegam, o que é preciso para ser levado à colônia das Hortênsias. Fomos recebidos por Augusta, que gentilmente nos informou. No momento do desencarne, os amigos espirituais ou parentes desencarnados amparam e assistem ao romper do laço fluídico e protegem o desencarnante das ciladas perigosas dos espíritos das trevas. Muitos espíritos sublimes prestam auxílio ao desencarnante. Entretanto, depende muito do mérito de cada um a proteção que lhe é concedida no momento do seu desligamento. São poucas as almas encarnadas que buscam na terra o crescimento espiritual.
Assim, a proteção dependerá do padrão vibratório do espírito, embora não deixe ele de receber amparo. Outros ficam algemados aos espasmos vitais do corpo físico. Nesses casos, são úteis os grupos de socorro, para os quais esses espíritos são levados e encaminhados às colônias de tratamento, não é mesmo? Perguntei. Certo. No dia em que os centros espíritas se conscientizarem do trabalho do médium doador, teremos menos espíritos vampirizados pelas entidades das trevas. Um centro espírita de Jesus é um pronto socorro de Maria, em ação no plano físico. E os espíritos ali socorridos são levados para as casas transitórias e os hospitais da espiritualidade. Irmã, explique, por favor. O espírito sofre o desencarne diante de uma equipe especializada e, mesmo assim, ele pode ser vampirizado? Sim, a operação de desligamento final depende do desencarnado. Embora receba assistência espiritual, vê-se desesperado diante da morte. E mesmo sofrendo adormecimento do cérebro para facilitar o desligamento da carne, para que sonolento não interfira na separação, ele dificulta o socorro. Busca de qualquer maneira a continuação da vida física, ficando na casa, ao lado dos familiares, sofrendo, alimentando-se e partilhando do próprio lar. Reluta em ser protegido e em ser encaminhado para os hospitais da espiritualidade. Mas todos os espíritos precisam chegar até os hospitais ou casas transitórias? Interroguei ainda. Não, existem espíritos que se libertam com tanta naturalidade e rapidez dos seus corpos físicos, que as energias do duplo se alojam no físico e o corpo de carne ganha vitalidade e longevidade, isto é, custa mais a se decompor. E os trevosos não se aproveitam disso? Nem chegam perto, pois o espírito, ao deixar o duplo e o físico, leva a coroa da pureza e do amor. O que fica é a energia de um bom espírito, sem valor para os trevosos. Então, os corpos que não se decompõem pertencem a bons espíritos? Nem todos. Alguns casos podem ocorrer em virtude da natureza do solo onde foram depositados. Contudo, a alma purificada deixa o físico como alguém que ganha a liberdade, sem olhar para trás. Mas existe aquele que, dizendo não temer a morte por estudar a doutrina espírita, desencarna mal, porque na hora do chamado teme a morte, julgando-se ainda não preparado para enfrentar esse momento. Carregando na carne a preocupação com os familiares, o emprego, a conta bancária, reluta em abandonar o corpo, estando este muitas vezes em estado lamentável. Em vez de ajudar a equipe do desencarne, ele dificulta a sua libertação, dizendo precisar ficar na terra procurando justificativa para não abandonar o corpo que o serviu. Assim, prejudica o desprendimento
e por mais que os encarregados pretendam afastá-lo, ele se mantém junto à matéria inerte e vive os momentos cruciais do sepulcro, sofrendo sem dar ensejo aos familiares desencarnados de socorrê-lo. Ele julga que ali, junto ao físico, está a vida. Não quer compreender que a vida é ele. Muitas vezes os vemos vagar pelas sarjetas do plano físico e são levados pela própria casa mental para as zonas de sofrimento. Mesmo assim, são socorridos e encaminhados para os hospitais, casas de socorro e colônias de luz. E daqui, para onde vão? Perguntou Lilian. Para as colônias espirituais, onde existem governadorias e o Ministério do Trabalho. Depois de curado, o antigo doente precisa aprender a viver como espírito. Então, cuidamos dos recém-desencarnados e tudo fazemos para tornar glorioso o despertar destes irmãos na nova vida que os espera. Irmã, entramos há pouco em uma cidade do plano inferior e lá também existem edifícios. Como foram construídos? Existe verdadeira multidão dessas almas rebeldes que trabalham contra os cordeiros de Deus. São agrupamentos trevosos. Eles tentam impedir o socorro às suas vítimas. Embora organizados, não conseguem vencer a luz, e isso os enfurece ainda mais. Possuem escolas e estudam para se esclarecer sobre o mecanismo psicológico das almas encarnadas e desencarnadas. Aliás, a organização conta com capacitados cientistas subjugados ao mal, que muitas vezes dominam o encarnado para mais firmemente o escravizar, quando este deixar o plano físico. Hoje em dia, os encarnados estão sendo presa fácil dessas organizações, pois longe dos preceitos evangélicos, o homem fica cada vez mais dependente da matéria e vive só em busca de ouro, do conforto e das orgias da vida física, enquanto que no amanhã terá de prestar contas ao Todo-Poderoso do que fez da oportunidade da vida terráquea. Cada ser vem à Terra para cumprir sua tarefa evolutiva. Ai daquele que em vão passar por ela. Essas organizações constroem e vivem do lixo mental dos encarnados, tanto que conseguem construir as zonas do astral inferior com a ajuda das mentes humanas. Queira explicar melhor, por favor? Assim como a água pode ficar repleta de impurezas e nela se formarem bactérias, assim são formadas as zonas umbralinas. É o vírus que encontra campo produtivo. As cidades trevosas não possuem a beleza das cidades divinas, porque não contam com a luz própria, e as roupas que os espíritos vestem partem das roupas dos encarnados. Daí porque muitas entidades pedem perfumes e oferendas aos encarnados, recebem-nos e os usam. As mentes poluídas geram os bacilos dessa peste dolorosa que se chama umbral? Interroguei, perplexo. É isso, Luiz Sérgio. O homem encarnado
junto com os trevosos da espiritualidade, constrói a cada dia as cidades trevosas. Hoje as festas, os armamentos e as drogas são alimentos fortes da formação dos bacilos. Senti-me uma bomba de Fleet, daquelas muito usadas para eliminar mosquitos e moscas. As cidades trevosas existem, mas os mensageiros de Deus as eliminam com o poder do amor. Voltei a mente até a cidade a qual chamamos Vale do Brilho, onde Gino, o rei da droga, mantinha um laboratório onde estudava com cientistas desencarnados a origem da vida, os centros de força, os canais que interligam os corpos e as rodas energéticas, chamadas chakras. Naquele vale havíamos presenciado verdadeiras pesquisas nos corpos de recém-desencarnados. Mas, como disse a irmã, se estas cidades existem, são em número reduzido em vista dos prontos socorros divinos. Por isso, são mínimas diante de tanta luz. Irmã, antes de terminar, gostaria que me respondesse a mais uma pergunta. Como não, amigo? Os núcleos de oração ajudam as colônias? Como ajudam? Nas casas religiosas, vamos buscar os fluidos para a cura de muitos doentes. Quando o plano físico não está contribuindo, ficamos como se asfixiados, recebendo as emanações negativas e trabalhamos com dificuldade até que desligados somos do plano físico e o hospital fica a funcionar ligado somente com o astral superior. É como se falhasse a luz, ligando-se o motor? Não, nós vivemos ligados ao motor da Terra. Quando ela está mal, somos sustentados pela luz do Cristo. Nisso, Samita entrou e nos despedimos, muito agradecidos da irmã. Quando saí no jardim, olhei para cima e disse: pelo amor de Deus, encarnados, não vibrem na faixa inferior e orem pela salvação das almas. Lutem para ter uma vida repleta de amor a Deus. Não permitam que sejam presas dos espíritos trevosos. Façam caridade. O que fazemos ao pobre e oprimido, recebemos de volta. Alimentem o faminto para não sentirem fome. Quem dá aos pobres não sofre perdas materiais. A caridade nós fazemos a nós mesmos. Pelo amor de Deus, não deixem a terra da oportunidade ressequida por falta da água da caridade. Estendam a mão ao próximo para terem o direito de alcançar a mão de Deus. Não deixem para depois o hoje, que é o momento da nossa salvação. Quem relega para depois o momento glorioso da caridade, está colocando debaixo do colchão as pérolas de Deus e terá de cumprir um dia o que hoje deixou de fazer. Irmãos, companheiros, amigos, familiares, a caridade é o único caminho da salvação. Somente ela oferece ao homem o néctar da vida eterna. O homem caridoso é manso, é justo, é bom. O avaro, preocupado com ele próprio, nem percebe que os salteadores lhe tomam o que ele tinha por obrigação doar ao pobre.
Ninguém sabe o dia da chamada, mas sabe que toda hora é hora de trabalhar para Jesus. Não construamos uma casa no umbral, não sejamos construtores das zonas de sofrimento. A avareza, a impaciência e a maledicência são vibrações venenosas que levam aos espíritos trevosos o que eles necessitam para fazer funcionar as suas organizações. Da mesma forma que os encarnados no plano físico obtêm os seus bônus horas, os maus, os violentos, os orgulhosos, os avaros, oferecem aos trevosos os fluidos perniciosos que levantam essas terríveis organizações. Ao pó retorna o corpo e do espírito nasce a paz.